Olá, amigos queridos da TV Nova Luz e demais redes associadas. É uma alegria muito grande, meus irmãos. A TV Nova Luz foi criada para iluminar os nossos dias. E nós somos muitos, já muitos voluntários, somos mais de 103 mil inscritos com a ajuda de vocês. E nós vamos dar continuidade aos estudos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso querido Leon Denis, né? E o nosso programa chama o Ser, o Destino e a Dor, como vocês viram na vinheta linda que Ricardo Rodrigues programou, né, criou para o nosso programa. Nós já vimos as duas primeiras partes do livro, o Ser, a segunda parte, o destino, e a terceira parte, as potências da alma, nós estamos dando seguimento a ela. Na semana passada, nós vimos sobre o livre-arbítrio, que é o capítulo da terceira parte do livro, é o terceiro capítulo da terceira parte, o livre-arbítrio. E nós vamos dar continuidade, porque o capítulo é muito lindo, muito denso, muito cheio de explicações maravilhosas para a nossa vida. Então, nós vamos dar continuidade. Dando continuidade, nós vimos na semana passada que o livre-arbítrio do indivíduo exerce-se principalmente na hora das reencarnações. Ou seja, a lei da reencarnação é lei para todos nós, quer nós gostemos ou não. O que é lei divina é lei divina. Às vezes as pessoas dizem assim, Leila, como é que você pode acreditar que nós vamos voltar aqui na Terra? Eu falei, eu acredito não só que nós vamos voltar aqui na Terra, como também que nós vamos reencarnar em outros planetas, em outros mundos habitados, graças a Deus. Porque senão o homem valeria menos do que uma árvore, menos do que um animal marinho, né? Assim? Então, nós temos uma só vida e múltiplas existências. E a reencarnação é uma grande chance que o espírito tem de um grande recomeço. É como o raiar de um novo dia, né? Terminou o dia, a gente faz uma avaliação do que nós fizemos no dia, coisas boas, coisas ruins, né? Alegrias, tristezas, a vida é cheia de altos e baixos, a gente sabe disso, que nós estamos ainda num planeta de expiações e provas. Se nós não estamos expiando escolhas equivocadas no passado, nós estamos provando, né, que fomos capazes de escolher o certo e testemunhar o certo. Essas são as provas, e nós estamos vivendo, né, meus irmãos, uma prova coletiva. Alguns, essa pandemia é uma verdadeira expiação. Para outros, no entanto, é uma prova. Para a grande maioria tem sido prova, já que estamos com tantas condições dentro dos nossos lares, né? Porque você ficar confinado, mas tendo todos os recursos possíveis para se comunicar, tendo como se alimentar, ter uma caminha gostosa para você dormir, é uma prova bem suave, né? Assim, meus irmãos. Mas, enfim, o livre-arbítrio diz Denis que é na hora da reencarnação, na hora de escolher o retorno à Terra, que o livre-arbítrio se torna mais evidente. Tem pessoas que não podem escolher como será a sua reencarnação, mas a maioria de nós pode escolher. Citamos até o livro de Camilo Castelo Branco, onde ele fala, onde ele
relata para Ivone Pereira o departamento de reencarnação, onde nós temos condições de rever os nossos equívocos do passado e programar aquilo que nós podemos refazer. Porque se a semeadura é livre, a gente sabe disso, a colheita é obrigatória. Então, se nós erramos com determinadas pessoas, são essas mesmas pessoas que se tornarão os nossos familiares para nós aprendermos a amá-las, né? Assim, e na hora de preparar para a reencarnação, né, para restringir o nosso corpo espiritual, para ligar-se molécula a molécula ao novo corpo físico, e a função do perispírito aí é uma coisa fundamental. Então, nessa hora, o livre-arbítrio é muito importante, porque cada um de nós terá, claro, a ajuda da dimensão espiritual, dos espíritos amigos. Até nós vamos fazer um parênteses aí, que eu acho muito lindo quando Jesus diz assim: faça amigos na sua iniquidade. Por que que Jesus pediu que nós, em cada existência, nós possamos realizar, construir amizades sólidas? Porque a amizade, o afeto é fundamental na nossa vida. E a gente não perde nunca mais esse afeto, essa conquista do amigo verdadeiro, a gente nunca mais perde. Levamos o universo afora. E são esses amigos que irão interceder a nosso favor, né, na hora da reencarnação. Porque eles poderão nos ajudar na procura dos pais, daqueles espíritos ligados a nós em vidas anteriores, que aceitam ser os nossos paizinhos nessa existência, né? E aí é nesse momento da reencarnação que a gente vê aqueles que têm liberdade de escolhas e qual é a quantidade de determinismo que virá na nossa vida. Porque se nós destruímos o nosso corpo perispiritual com ações impensadas de vidas pregressas, tais como vícios de jogo, sexolatria, vícios dos mais diversos, onde nós perdemos muitos fluidos vitais, nós teremos que reparar essa perda de vida voluntária que tivemos pela nossa ignorância, né, digamos assim. Então, Leon Denis diz assim: vamos recordar como se processa a reencarnação. Varia de indivíduos para de indivíduo para o indivíduo. Varia. Ninguém tem uma reencarnação igual a outra, porque cada um de nós, né, tem uma escala evolutiva, tem as suas escolhas. Então, varia de indivíduo para indivíduo. E a pergunta é: existem encarnações compulsórias, reencarnações compulsórias? Sim, existem. As pessoas que erraram demais em vidas anteriores, em vidas pregressas, naquela época da Idade Média, que a gente era extremamente maus, né? E que a gente não sabia mesmo fazer escolha, que nós éramos muito apegados aos valores materiais, roubávamos, matávamos por conta de tomar das outras pessoas os valores que elas tinham conquistado. Tudo isso nós fizemos, a gente sabe disso, a história conta. Então, quando os erros são grandes demais, que por nossas decisões nós machucamos gente demais, detonamos uma parte do planeta, fizemos muitas coisas erradas, as reencarnações surgem como um alívio para o nosso processo de arrependimento. Então, muitas vezes, os espíritos amigos nos ajudam numa reencarnação assim, forçada, sem que nós tenhamos consciência, né, daquela reencarnação, para nos aliviar, nos ajudar a um recomeço menos traumáticos.
São assim que muitos espíritos endurecidos reencarnam em lares ajustados por amor, por misericórdia daqueles espíritos que o conheceram em alguma época da vida, se sensibilizaram com essa possibilidade de ajudá-los e os aceita como aquele filho bastante problemático e às vezes até deficientes que precisam passar por aquelas dores. É interessante, Leon Denis, lembrar desse inventário que nós temos que fazer na dimensão espiritual. Quando a gente está desencarnado, nós temos possibilidade de participar de filmes da nossa própria vida, digamos assim, filmes, né? Nós podemos participar de recordações daquilo que nós realizamos em vidas pregressas. Algumas recordações são bem sofridas, porque a gente se arrependeu muito e teve, às vezes, uma outra existência de muita dor, de reparação, aquela encarnação com tantos erros, com tantos equívocos. Mas a gente pode fazer um inventário da nossa escalada evolutiva e da nossa dívida com relação às leis de Deus. Não é Deus que nos pune. Deus não pune ninguém, meus irmãos. Ninguém é punido por Deus. Nós somos punidos, digamos assim, pela nossa própria consciência. Nós temos inscritos na nossa consciência as leis de amor do nosso Pai. E quando nós contrariamos essas leis de alguma forma, nós nos organizamos para reparar. Então, como diz no Código Penal da Vida Futura, né, lá na lição 33, nos 33 itens, né, que está lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, a gente precisa arrepender, expiar e reparar. Então, nós temos toda essa caminhada para realizar ao voltarmos à Terra. E Denis diz assim: as almas são diferentes por seus graus infinitos de adiantamento e tudo que se eleva para a luz, se eleva para a liberdade. Ou seja, as almas são diferentes, mas todas as escolhas que nós fazemos no bem nos eleva para a luz e para a nossa própria liberdade de escolha. Então, o nosso livre-arbítrio é totalmente proporcional às nossas escolhas, né? Nós vamos ser mais livres quanto mais responsáveis nós formos nas escolhas que fizermos. Os impulsos secretos que agem sobre nós. Então, a Denis lembra que a gente tem aqueles impulsos de realizar determinadas coisas, são os impulsos que ele chama impulsos secretos, mas são, assim, impulsos que dizem respeito ao conhecimento prévio do que nós deveríamos realizar aqui na Terra. Então, a gente traz um programa. Por exemplo, quando você vai ali para a Praia de Búzios, ou vai lá para a Praia de Santos, ou vai para as montanhas, ou vai para um hotel, né, muito chique aqui em São Lourenço mesmo, São Lourenço, Caxambu, ou Petrópolis, Teresópolis, você tem que saber quantos dias você vai passar, quanto de dinheiro você vai levar, né? Quanto você vai poder gastar por dia, quantas roupas você vai ter que levar. Você tem que programar tudo, o dia de ir, o dia de voltar. Agora, imagina se nós viríamos para a Terra sem nenhum planejamento. Tem cabimento pensar que nós iríamos empreender essa viagem, essa grande viagem, que a reencarnação dá muito trabalho, é muito trabalhoso a gente reencarnar.
É muito mais fácil a gente desencarnar, porque quando você desencarna, você retorna à verdadeira vida. Quando você encarna, você tem que ligar-se a uma futura mãe, que ninguém nasce fora do ventre materno, né? Você tem que se ligar-se, às vezes, anos e anos antes da reencarnação acontecer, você pode estar ali ajudando a sua futura mãezinha a encontrar aquele parceiro, porque Edgar Cayce, ele diz que nós temos muitas almas gêmeas. Essa história de uma alma gêmea só não existe. Nós temos muitas almas gêmeas. E todas elas têm condições de ser o nosso parceiro numa das nossas existências. Mas a alma gêmea, como diz os espíritos amigos, não é aquela que te faz feliz. Por quê? A felicidade é de foro íntimo. Ninguém pode fazer você feliz. Você é responsável pela sua felicidade, independente da presença de alguém. A gente não pode mais dizer assim, eu só vou ser feliz com ele, ou só vou ser feliz com ela. Lê do engano, né? É ignorância ainda da nossa parte falar assim, porque a felicidade é uma opção. Eu vou ser feliz, eu quero ser feliz. E como que nós podemos construir essa felicidade? É entendendo o sentido da vida, entendendo todo esse planejamento, tendo a certeza que nada nos acontece por acaso, consolidando a nossa fé, meus irmãos, por favor. Então, nós temos vários espíritos que poderiam ser nosso parceiro numa existência. E muitos foram combinados antes da reencarnação. Mas se não deu certo, se foi uma temporada que não deu certo, não quer dizer que a reencarnação está perdida. Quer dizer que nós adiamos novamente aquele encontro com aquela pessoa para que dê certo numa próxima. Não necessariamente como esposo, mas como filho. Os espíritos estão sempre interligados. Como diz Leon Denis, naquelas sociedades espíritas, nós nos agrupamos socialmente também na dimensão espiritual. Então, quando nós decidimos reencarnar, a gente traz todo um projeto. Em determinado momento, vou encontrar com aquele parceiro que foi combinado antes. Não existe acaso. Mas vai que a experiência não dá certo. Às vezes a gente fala assim, eu fiquei com fulano 15 anos, não deu certo. Eu falei, claro que deu. 15 anos, se você ficou 15 anos com parceiro, é porque deu certo. O importante é se separarem com amizade, com carinho, porque a vida continua, né? Assim, então, é como diz Denis, o futuro lhe aparece não nos seus pormenores, mas em seus traços mais salientes. Então, é assim, depois que a gente planeja tudo lá na espiritualidade, nos pontos fundamentais, como diz aqui Denis, o futuro lhe aparece não nos seus pormenores, não é detalhe, eu vou encontrar ele naquele cinema, não. Não tem os pormenores, é por conta da gente aqui na Terra. Mas existe essa programação que o nosso guia espiritual nos ajuda nesses encontros fortuitos, né? Nesses reencontros fortuitos. Então, existe a fatalidade. Fala assim, todo mundo foi naquele voo e o avião caiu, morreu todo mundo. É uma fatalidade, mas é uma fatalidade prevista por aquele espírito. Ele não morreu por fatalidade. Se caiu um avião na sua casa enquanto você estava dormindo, enquanto seu amigo estava dormindo, é uma fatalidade. Mas aquele espírito já estava sabendo que iria desencarnar dessa forma.
Então, meus irmãos, é nesse sentido que a gente precisa entender o livre-arbítrio. Alguns pontos fundamentais na nossa vida, tipo o nascimento e a morte, que são horas marcadas na nossa vida, e isso foi programado antes de nós reencarnarmos. Mas olha só, não quer dizer que a gente não possa prorrogar esse tempo na Terra, e não quer dizer também que a gente não possa abreviar. Aí entra o livre-arbítrio. Para nós prorrogarmos o nosso tempo na Terra, é só nós mantermos a agenda cheia, como diz Divaldo Franco sabiamente. Você trabalhar bastante no bem, manter a sua agenda de trabalho sempre cheia, sempre disponível, e não manter a agenda cheia com futilidades, porque aí você vai viver só o seu tempinho certo, se você não crescer espiritualmente. Se você usa a sua vontade, como diz Denis, essa vontade que é uma energia poderosa maior do que a eletricidade, e que Einstein diz que é maior do que a bomba atômica, a vontade. Se você usa a energia da sua vontade para fazer o bem o tempo todo, trabalhar nesse projeto de amor, de igualdade, de fraternidade, você vai poder, de repente, prolongar o seu tempo na Terra. Por isso, Denis fala que as almas são de diferentes graus infinitos de adiantamento. E quando a alma se eleva para a luz, ela se eleva também para ter maior liberdade. Em tese geral, todo homem chegado ao estado da razão é livre e responsável na medida do seu adiantamento. Os impulsos secretos que agem sobre nós são lembranças, né? São impulsos que trazemos dos nossos méritos e deméritos passados. A espiritualidade maior pode nos influenciar para o plano divino, mas a vontade pode aceitar ou rejeitar. É porque muitas pessoas perguntam assim, mas será que os espíritos, vendo que a gente vai cometer um equívoco, vendo que a gente vai errar feio quando a gente faz determinada escolha, não pode impedir que nós realizemos aquilo, aquele equívoco? Meus irmãos, podemos ficar certo que os espíritos, eles fazem de tudo para nos intuir, para nos defender, para nos conduzir para o bem. Mas eles não podem interferir na nossa vontade, eles podem sugerir. Então, aquela figurinha do anjo bom, o anjo ruim, né? O demôniozinho falando aqui, falando ali, nós temos vários dessas figuras mitológicas influenciando a nossa vida. Por isso que Kardec perguntou aos espíritos, influem os espíritos nos nossos pensamentos e atos? E os espíritos respondem, é claro que influi. Eles influem tanto que de modo geral, são eles que vos dirigem. Olha que coisa forte que Kardec, os espíritos disseram a Kardec. A gente ouve muito a influência dos espíritos, as sugestões dos espíritos. Por isso que temos que estar vigilantes. Por isso Jesus falou, vigiai e orai. Porque se a gente não vigiar, os nossos pensamentos vêm, que vêm, que vêm, que vêm, e a gente pode embarcar, no ditado popular, numa canoa furada, né? Assim, a gente pode escolher com muito equívoco, e a escolha sendo feita, a reparação se torna necessária. Por isso também os espíritos dizem, reconcilia-te. Não, Jesus que falou, né? Reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com eles. Então, nós temos que reconciliar com os nossos adversários. Porque se a gente não reconciliar aqui e agora,
a gente vai ter que reencarnar, vir novamente com a pessoa ou com as pessoas para realizar a reconciliação. É importantíssimo a gente conhecer essas leis de ação e reação, lei de causa e efeito, que os espíritos nos ensinam. Por isso, Leon Denis diz: somos os obreiros da nossa libertação. Maior liberdade, quanto maior for a nossa responsabilidade. Então, se nós somos responsáveis conosco mesmo, com a nossa família, aquelas 3 dimensões da nossa missão na Terra, que já falamos também, mas eu vou recordar. Se nós somos responsáveis conosco mesmo, tratamos bem do nosso corpo, do nosso pensamento, desenvolvendo aquelas 2 asas da evolução humana, as asas da inteligência, as asas da moralidade. Se nós somos responsáveis, estabelecendo prioridades importantes nesta existência, com certeza nós vamos, numa próxima vida, ter maior liberdade de escolhas. A liberdade de cada um liga-se à liberdade do outro, porque somos todos solidários. Deixa eu recordar o que eu falei agora mesmo, nas 3 dimensões da missão no Homem na Terra, que isso é muito importante. Todo mundo fica perguntando qual é a minha missão na Terra. A missão consigo mesmo, que Kardec chamou em si, a missão em família, que nós não estamos naquele grupo familiar por acaso, e a missão social. Nós temos fracassado muito na missão social. Estamos muito preocupados conosco mesmo, com o nosso núcleo, esquecidos dos nossos irmãos, que são nossos irmãos, filhos de Deus, assim como nós, que nós precisamos ser mais solidários. As lições de fraternidade precisam ser executadas na prática para que a gente construa essa sociedade melhor do mundo da regeneração que nós estamos esperando. Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta também os seus semelhantes. Olha como Leon Denis nos fala, numa frase só, diz tanta coisa, né? Libertando-se das paixões e da ignorância, cada homem liberta os seus semelhantes. É o que Emmanuel fala, né? Emmanuel fala assim: quando o homem se levanta, a humanidade se levanta com ele. Quando o homem cai, a humanidade cai com ele. Porque nós estamos todos interligados, quer queiramos ou não. Então, que a nossa liberdade, meus irmãos, possa ser essa liberdade responsável. Agora, por exemplo, nós estamos usando máscara no rosto. Por que a gente está usando máscara? Por que nós estamos mantendo o distanciamento social? Não é só por nós mesmos que somos chamados de idade de risco, né? Na verdade, todo mundo é idade de risco, mas é porque se a gente manter esse distanciamento, não fortalecer esse vírus, nós vamos ampliando o tempo de adoecer, né? Para que os hospitais possam ter espaço para nos acolher, para não adoecer todo mundo junto, e ao mesmo tempo dá tempo da inteligência humana trazer uma vacina que nos proteja desse inimigo invisível que nós estamos vivenciando. Então, às vezes a gente vê as pessoas sem máscara na rua, porque já teve a Covid, e fala: eu não vou pegar mais isso, eu não vou usar mais máscara. Mas não quer dizer que ele não possa ser um transmissor. Ainda ninguém tem provas que ele não possa ser um transmissor. Então, é melhor usar a máscara, atender o pedido da ciência, para que nós possamos vencer juntos, sermos solidários uns aos outros. Quanta gente está perdendo emprego,
quanta gente está baixando renda porque vivia de aluguel, porque tinha negócios que precisou fechar. Então, nós temos que ser solidários uns aos outros, porque nós estamos todos interligados. Essa é a nossa missão coletiva. Então, para encerrar, nós vamos usar uma música do Sáter, né? Ainda temos um minutinho, que o Miss Sáter fala assim: ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que a vida seja simplesmente conhecer a marcha, tocando em frente, como um velho boiadeiro, levando a boiada. Vou contando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Muito linda a música, desculpa a minha desafinação, eu ando um pouco rouca, peguei um rotavírus de rouquidão. Ainda não, é porque eu ando falando muito, muitas gravações, né? E alguns probleminhas mesmo de saúde e tal, então as minhas cordas vocais não ficaram boas. Mas a verdade é que essa música é tão linda, Almir Sater, inclusive, explica como ele recebeu tão de repente a música, que ele acha que foi uma inspiração do alto, e realmente foi, porque nós todos, ando devagar porque já tive pressa, todos nós já tivemos muita pressa, correndo atrás de muita coisa, e só quando você chega na maturidade espiritual é que você entende quais foram os verdadeiros ganhos que você recebeu durante a sua existência, que aquela corrida toda em busca desses valores transitórios, você não teve grandes ganhos nessa corrida toda, né? Então, essa pandemia está nos permitindo pensar nisso também, que a gente pode viver muito bem e muito melhor com menos coisa, né? Amealhando menos coisas. E para encerrar, lembro Jesus naquele sermão, naquela parábola em que ele contou que naquele ano o homem teve uma colheita enorme e disse para si mesmo: ó, meu irmão, coma, beba, se divirta-se, porque você nunca mais vai precisar de mais nada, não precisa trabalhar nunca mais na sua vida, você já tem tudo, os celeiros estão cheios, né? E Deus falou com esse homem: louco, insensato que és, porque esta noite mesmo Deus chamará a tua alma. Nós nem sabemos a hora que nós vamos para a dimensão espiritual. Sabemos que vamos, é certo. Mas nada disso que nós achamos tão importante nós vamos levar. Por isso, aproveitemos o nosso tempo na Terra para estudar muito e trabalhar na caridade, que é o caminho mais curto para a nossa redenção, para a nossa liberdade definitiva. Muita paz para todos e que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.